queria convidar você a abrir no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 1. Esse é o último livro. Eu convidei a igreja para estar lendo, né? Domingo passado, falando, leia Ruth 4, que a gente vai estar lendo. Então é importante que a igreja venha ler, é importantíssimo que a igreja venha participar não só da pregação, mas também daquilo que está sendo ministrado na palavra. Quando você chegar na sua casa, vai ler Ruth 4. Pastor, eu não li. Então eu te aconselho a ler esse livro lá na sua casa inteiro, para você, para que Deus venha falar muito mais ainda, que Deus não pare de falar com você, tá bom? Então eu vou ler aqui Ruth capítulo 4, versículo 1, nós vamos até o 6, dando continuidade. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Olha que interessante aqui. Ele foi até o portão da cidade de Belém e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado, ele ia o quê? Ele ia o quê? Não, mais forte. Ele ia o quê? Então ele o chamou. Fulano, nem nome o cara tem. Se você vê em outras traduções, não tem um nome desse resgatador aqui. Então a Bíblia chamando aqui é uma versão mais atualizada. Fulano, chegue até aqui e sente-se também. Olha que interessante. Boaz estava o quê? Sentado. E quando ele vai chamar o resgatador, ele fala o quê? Sente aqui comigo. E ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciões da cidade e disse, de novo essa palavra, sente-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas. Olha que interessante, Boaz, toda vez que ele vai citar o nome de Ruth ou de Noemi, ele conhece a história de Noemi e de Ruth. Ele não é qualquer que apareceu na vida de Noemi e de Ruth, não. Que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. 4. Então resolvi informá-lo disso. Ele está dizendo, eu estou trazendo uma informação, uma causa que você não sabe, e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados, de novo a palavra sentado, aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto, se não, diga, para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você, ele está dizendo, porque ele está no primeiro da fila, depois de você, ele está dizendo, eu sou o segundo. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. O resgatador que não tem nome, ele está dizendo, eu vou resgatar essas terras. O que ele vai resgatar aqui? Terras. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber, quem? Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele, para encerrar agora a resposta dele. Então o resgatador disse, aquele que não tem nome, nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Pai, hoje é a última série do livro de Ruth. Nós sabemos que a primeira, a segunda e a terceira foram ministradas e mexeram com o nosso coração e com o nosso espírito. Nós sabemos que toda mensagem que vem de Ti, Pai, toda mensagem que vem do Pai para os filhos, ela vai nos causar mudança. Ela vai nos causar arrependimento, ela vai nos causar confronto interior dentro de nós. Mas nós sabemos que tudo isso é o Senhor nos ensinando, o Senhor parando para os seus filhos, para colocar destino e alinhamento. E nós acreditamos que essa mensagem de hoje, Pai, da quarta série aqui, Pai, do livro de Ruth, o livro número 4, que o Senhor ministrou ao nosso coração, que ele venha dar continuidade, Pai, na nossa vida, e venhamos entender, que o Senhor venha abrir o espírito de cada um, para que nós venhamos entender a Tua palavra no espírito e não na carne, Pai. É isso que te pedimos,
Amém, amém, amém. O título dessa mensagem se chama Eu Tenho um Motivo. Quem nos acompanha ali na rede social, eu coloquei esse tema, mas às vezes eu coloco um tema e às vezes o Espírito Santo começa a me levar para outro lugar, e às vezes aquilo que eu coloquei lá no banner já não tem nada a ver com aqui. É uma coisa doida, eu vou te falar a verdade. A Nayara, eu lembro quando eu era líder de jovens, eu colocava tema na mensagem, e quando eu ia pregar, não tinha nada a ver com aquilo que era colocado na capa. Teve uma época que eu parei de colocar tema. Mas eu queria colocar esse, eu falei, eu tenho um motivo. Eu lembro que eu coloquei esse banner no WhatsApp lá. Teve um irmão da igreja que colocou, todos nós temos um motivo. Eu falei, esse já entendeu já, eu falei. Então, deixa eu te perguntar, não precisa erguer a mão, não precisa falar, mas entenda no seu espírito, você tem um motivo? Essa é a pergunta que fica dentro de você agora. Às vezes eu tenho alguns motivos, ou muitos motivos, mas esse livro começa a me ministrar muito no meu coração. Esse livro começa a mexer muito comigo nessa questão, eu tenho um motivo. Porque nós, quando começamos a ler, Boaz estava dizendo, eu estou no portão. E o portão de Belém era o portão de entrada que ele está dizendo aqui. Era um portão onde era um lugar que comercializava, mas também era um lugar de exercer algumas coisas judiciais, algumas coisas de causas de juízes. Mas naquela época ainda não tinha juízes, mas tinha os anciãos, que eram como se fosse um juiz, e ao mesmo tempo eles viravam uma testemunha. Então esse lugar, o portão, Boaz está entrando na entrada de Belém, mas a Bíblia diz que ele sentou. E quando ele se senta, ele está dizendo duas coisas que Deus ministrou no meu coração. Uma pessoa que senta, ela está dizendo, eu estou com paciência e estou com tempo de resolver o que precisa ser resolvido. E uma das coisas que eu vejo que o Brasil parece, que a igreja brasileira não consegue mais fazer, é ter paciência e parar no tempo, ter expectativa que mesmo você sentado, você precisa esperar. Alguns querem se movimentar, alguns querem... Por que eu fiquei pensando, por que Boaz já não foi direto para a casa desse resgatador aqui, que a gente estava falando? O resgatador, deixa eu dizer para você o que significa. Era o parente mais próximo. No caso aqui de Noemi e Ruth, elas são viúvas. Então o resgatador, que era esse rapaz aqui que não tem o nome, ele tinha o quê? Que resgatar as terras e também dar continuidade na geração. Que se você observar, Ruth é viúva. Então esse resgatador tinha que se casar também com ela e ter filhos com ela, para que a geração tivesse dado o quê? Continuidade. Então ele assumia tudo que era de Elimeleque, tudo que era de Malom e Quilom. Ele comprava as terras, e também, se tivesse uma mulher ali viúva, ele tinha que se casar e ter filhos com ela, para que a geração de Malom desse continuidade. Só para os irmãos entenderem um pouco. E esse cara na Bíblia está dizendo que ele está passando. Eu achei muito interessante, porque nós olhamos, Boaz está sentado, ele está dizendo, eu tenho tempo. Eu vou te dizer uma coisa, se você está querendo entrar nesse ambiente, eu tenho uma dica para todos nós. Você vai ter que esperar, você vai ter que ter tempo para as coisas que vão acontecer. Por que eu estou dizendo isso aqui? Se você observar, Boaz teve essa conversa aqui de Ruth, do 4, do 1 até o 6. É um Boaz resolvendo a situação de Ruth que ficou em casa. Por isso que eu falo que esse ano, Deus começou a ministrar muito com o meu coração. Esse ano passado, foi um ano que Deus deu uma palavra para essa igreja, que era de expansão. E eu disse que a expansão não tinha a ver com materiais, não tinha a ver, mas seria uma expansão aqui dentro de nós. E eu senti que no finalzinho de dezembro, o Senhor expandiu muita coisa dentro do meu espírito. E esse ano é um ano que Deus tem falado muito comigo sobre. Eu já disse em várias ministrações que Jesus já está fazendo. Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Porque é difícil de entender que Jesus está fazendo, porque é algo que você não está vendo. Se você observar aqui, Boaz está tomando uma atitude,
Mas Ruth está onde? Em casa, sem saber o que está rolando lá em Belém, sem saber o que está rolando na vida de Boaz e do resgatador. Mas ao mesmo tempo ela está em casa, mas o que está acontecendo é o que? Deus está fazendo. Boaz estava criando ali já situações que Deus já tinha colocado no coração dele, e ele ali no portão, ajeitando tudo, conversando, mas Ruth não tem nem ideia do que está acontecendo. Mas uma coisa eu tenho convicção, é o que? Que Jesus está fazendo. Você está sentado aqui, você está... vai ficar uma hora e pouco dentro do culto. Você chegou das 7 até 8h30, 9 horas. E às vezes você deve estar pensando, o que vai acontecer com aquela situação? Mas deixa eu te dizer, Jesus já está fazendo. Ruth ficou em casa, mas Deus já começou a organizar mesmo na ausência dela. Porque tem coisas que vão acontecer na sua vida que você não precisa estar nem presencial. Porque a tua luta não é presencial, mas sim espiritual. O problema é que nós queremos estar presencial, querendo atrapalhar o que Deus quer fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa que não é para você ficar lá no portão enchendo o saco, tentando fazer com suas próprias mãos. Deus está dizendo, fique em casa. Fique em casa. A tua luta não é presencial, a tua luta é espiritual. Então Deus está dizendo, fique em casa. Fiquei parecendo até chama aquele governador, o Dória, naquela época, falou, fique em casa. Mas deixa eu te dizer, Deus está dizendo, fique em casa. A tua luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra principados e potestades. A tua briga não é presencial, a tua briga é espiritual. Não tenta vencer coisas que é para vencer dentro de casa. Não tenta vencer guerras lá fora que é para vencer dentro de casa. Eu começo a observar Ruth, vai para casa. Até agora Ruth foi para a colheita. Depois ela seguiu as instruções de Noemi, que foi também. Teve atos que ela fez, era uma obrigação dela fazer. Mas chegou uma hora que Deus falou assim, agora você quieta. Agora você fica em casa. Não é para ir para a colheita. Não é para tentar resolver quem é agora o seu resgatador. Não é para ir, não é para fazer mais nada agora. Porque Deus está dizendo, tira a mão. Porque o problema é que nós queremos pôr a mão em tudo, querendo fazer, deixar. Não, Deus, deixa eu fazer. Deus está dizendo, você não tem que fazer nada. Fique em casa. Por que o nome Casa dos Filhos? Tem gente que pergunta por que o nome Casa dos Filhos. Tem tanta coisa, eu não consigo nem explicar. Mas uma delas, casa. A sua casa, ela tem um quarto. Tem cozinha, sala, banheiro, família, convivência. E uma das coisas que me chama a atenção é o quarto da nossa casa. Que tem uma palavra que diz, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai que está em secreto, que ele o quê? Te recompensará. O que você está fazendo com o quarto da sua casa? Por isso esse nome casa, ele nos remete dizendo, a sua casa. Eu disse domingo, a ministração sobre um lar de felicidade. Só que agora Boaz está dizendo, você vai para casa. E naquela noite, ele disse para Ruth, vai para casa, porque o que precisa ser resolvido agora vai ser eu e o resgatador. Ruth, fica em casa agora. Deixa eu te dizer uma coisa, fica na sua casa. Tem coisas que você vai tentar fazer e não vai dar certo, sabe por quê? É para você ficar em casa. Fechar a porta do teu quarto. Fecha com a porta. Eu lembro que um pastor falou assim, fecha a porta, engole a chave se for necessário. E fica um tempo ali dentro daquela casa. Pega esse livro e diz, Senhor, eu não vou pôr a mão em mais nada. Porque toda vez que nós colocamos as nossas mãos, nós acabamos estragando muita coisa. Quantas coisas que eram para você não tocar e você tocou. E o que aconteceu? Não aconteceu nada, porque não era para você fazer, porque Deus está dizendo, eu já estou fazendo. Fique em casa. Só que quando você fica em casa, você fica em preocupação. Eu fico imaginando Ruth, o que será que está acontecendo? O que Boaz foi aprontar? O que Boaz foi fazer? Mas o problema de esperar é esse, que nós ficamos pensando, mas se eu tivesse lá, eu ia tomar uma situação, eu ia fazer isso.
eu ia fazer aquilo. E Deus está dizendo: não é para você fazer nada, é só para ficar em casa. Porque às vezes você sai só para atrapalhar o que Deus vai fazer. Aí Deus está dizendo: deixa, eu já estou fazendo, Ruth. Noemi e Ruth, é para ficar em casa, é para cuidar da sua casa agora. Porque eu já estou cuidando da sua causa, eu já estou cuidando dos próximos dias, eu já estou cuidando dos próximos anos. Deus está dizendo: ei, você está com medo do dia de amanhã? Tem gente que já está com medo da segunda-feira. Eu vou te dizer uma coisa, teve uma notícia para nós, eu e a Nayara. Meu Deus, e agora? Eu falei: não esquenta isso não. Eu falei: o quê? Mas isso aqui, olha isso aqui, tem que fazer. Eu falei: não, se nós tentar fazer ou não vai fazer, vai ficar do mesmo jeito. Vamos ficar em casa, vamos deixar Deus fazer. Aí Boaz foi para o portão de acesso. Diga assim: portão de acesso. Agora vocês estão mais fortes agora, hein? Vocês tomaram Gatorade agora, hein? Eu coloquei naquela água lá Gatorade, para os irmãos ficar mais fortes. Tem mais energia. Red Bull. Portão de acesso. Eu vou fazer uma encenação aqui. Aqui é o portão de acesso, aonde era negociável, era tudo ali, os anciãos ficavam ali. Tinha gente que entrava, passava. Aí vou colocar só uma cadeira. Não é que tinha essa cadeira ali, não. Senta aqui, Pedro, faz um favor, Pedro. Vou usar o Pedro aqui. O Pedro, ele é o Boaz. Pode tomar, pode ficar em paz. O Pedro, ele é o Boaz. Olha o Boaz aí. Só que o Boaz lá era mais antigo. Mas pode sentar, Boaz. Boaz sentou. E a porta de entrada está aqui. A Bíblia diz que ele chegou cedo. Aí ele sentou. Porque o Boaz está dizendo: eu estou na porta de entrada, mas eu tenho paciência e tenho tempo agora para resolver o que precisa ser resolvido. Boaz está de boa. Esse Boaz aqui, ele é mais jovem. O Boaz da Bíblia, ele é mais já aposentado ali quase. Porque a Bíblia diz ali que ele é velhinho. Ele fala para Ruth: Ruth, você podia estar atrás do mais jovem. Mas por que está dizendo isso? Porque ele já era um pouquinho mais velho, né? Não fala a idade, mas ele era um pouquinho mais velho. Mas aqui está o Boaz aqui, o irmão Boaz está aqui hoje, nesse culto. Aí o Boaz sentou ali. Só que ele está sentado ali esperando quem? O resgatador. Vai passar também pela mesma porta de acesso dele. Só que o resgatador, ele está vindo. A Bíblia diz o quê? Que ele estava passando. Aí o Boaz fez o quê? Falou: vem cá. Fala para ele assim: vem cá. Não, rapaz, mais forte aí. Vem cá. Aê, rapaz, o Boaz ali, rapaz, tinha uma corneta o homem aqui na boca. Aí ele fala: vem cá. Por quê? Boaz o resgatador estava só passando. E o tanto de gente que eu acho que Boaz começou a ver, passando, saindo. Pessoas que passavam na porta de acesso e saíam. Pessoas que passavam e saíam. Mas Boaz está sentado ali. Porque está dizendo: o que eu preciso fazer, eu preciso resolver hoje. Porque eu vou te dizer uma coisa: tem tanta gente que passa nessa porta de acesso e não aproveita a oportunidade. Mas quando ele vê o resgatador vindo, ele diz o quê? Faz de conta que você é o resgatador. Levanta aí o resgatador. Olha que, meu Deus, também que Ruth escapou disso, um homem feio desse. Aí está aqui, fica parado aí. Quando ele vê o resgatador vindo, só que tem um negócio que eu falo assim, vamos dar um parênteses aqui, que o negócio é doido. Você acha que o Boaz não estava apaixonado já por Ruth? Vai ler o livro para você ver. Mas só que o resgatador, que é esse peão feio aqui, ele está dizendo o quê? Ele é o primeiro. Aí o Boaz, eu fico imaginando, ficava assim: meu Deus, será que eu vou perder para um trem tão feio de jeito? Eu fico imaginando: tomara que ele negue, tomara que ele não case com a Ruth, porque não é possível, né? Aí o Boaz está aqui sentado. Só que Boaz enxerga o quê? A oportunidade. Aí o que ele faz? Ele chama, fala: vem cá, ô feioso, senta aí com ele também.
Pode sentar aí mesmo. Deixa eu dizer uma coisa. A porta de acesso é para todos, mas nem todos conseguem agarrar a oportunidade. Eu já tem um ancião, tem um ancião aqui. Mas Boaz está dizendo: eu não estou na porta de acesso por estar. Eu estou na porta de acesso, e quando a oportunidade passar, eu agarro ela e falo para ela sentar comigo. Porque ele está querendo passar por passar. Ele não conhece a história de Noemi, ele não conhece a história de Ruth. A Bíblia diz aqui que ele é o parente mais próximo, mas de proximidade ele não tem nada. Porque quando é relatado, ele só quer, o interesse dele é as terras. Mas ele está na porta de acesso. Esse está na porta de acesso. Mas esse aqui tem toda a informação de Noemi e de Ruth. Conviveu com Ruth e com Noemi. Mas ele está aqui sentado e dizendo: eu vou pegar a oportunidade. Esse aqui está passando por passar. Quantas oportunidades que cada culto nessa casa é ministrado aqui. Tanta gente passa e sai, e nada acontece. Por quê? Porque você não está entendendo a porta de acesso. Você não está entendendo o que Deus quer fazer. Deus está dizendo: a oportunidade vai passar e você tem que chamar ela. Porque você tem autoridade para parar o resgatador. Você tem a oportunidade de parar a oportunidade. Aí Boaz dizendo: ei, senta aqui. Aí quando ele senta, ele chama mais 10 anciãos. Não vou chamar os anciãos não, senão vai encher a casa aqui. Aí ele pega e fala assim: quando ele chama os anciãos, ele chama o quê? Para testemunha. Não é para mais nada, é testemunha. Porque Boaz foi ao portão para cumprir a sua responsabilidade legal e social. Ele poderia resolver isso debaixo dos panos. Vou te dizer uma coisa: não tem jeitinho brasileiro aqui. A mensagem que eu tenho, tem gente que quer dar o jeitinho brasileiro. Deus está dizendo, quando ele está parado aqui, ele está dizendo: eu preciso fazer uma honestidade e formalidade. Porque o brasileiro, ele quer dar o jeitinho dele, mas ele está dizendo: o que eu preciso fazer é na formalidade e na honestidade. Quando ele chama os anciãos, ele está dizendo: a coisa aqui é séria. Então ele chama os anciãos, e os anciãos estão em volta aqui. Só que esse aqui, o Boaz, não vai conversar com os anciãos. Começa a conversar com quem? Com o resgatador. Porque agora vai começar a contar a história de Noemi. Deixa eu te perguntar de novo: qual é o seu motivo de quando você levanta cedo? Qual que é o seu motivo? Porque esse daqui, ele está acordando porque ele tem um motivo. Ele era alguém que pegava e pela manhã ia atrás da colheita. Mas esse dia ele está dizendo: eu não vou atrás da colheita, porque eu tenho um motivo diferente hoje. E o meu motivo é a causa de Ruth e de Noemi. Então ele para tudo que ele está fazendo para cuidar das causas de Noemi e Ruth. Mas esse daqui, ele é o primeiro, ele é próximo. Só é próximo. Só tem proximidade, mas não tem amor. Ele está perto, mas não tem amor. Mas esse daqui é o segundo, mas ele conhece a história, já ajudou Noemi e Ruth. Então, por quê? Eu escrevi aqui: porque quem não tem um motivo tem que escutar o motivo dos outros. Esse aqui não tem motivo, está passando por passar na porta de acesso. Mas esse aqui tem um motivo. Então ele tem uma história, ele tem uma informação. Deixa eu dizer uma coisa. O incentivo desse aqui ficou algum tempo com ele, do lado dele. Eu vou agora jogar para o outro lado. Talvez você não foi o motivo de alguém. Agora você vai apertar. Talvez você está aqui. Você não foi o motivo de alguém. Talvez você não teve esse Boaz na sua vida. Talvez você não teve um pai e uma mãe que foi igual Boaz. Talvez você teve um relacionamento que não foi igual Boaz. Então você hoje está aqui dizendo: pastor, eu não fui o motivo de alguém. Ruth está em casa, mas tem alguém lutando por ela aqui. Tem alguém que acordou cedo, está dizendo: eu vou lutar por Ruth, porque Ruth é o meu motivo hoje. Eu não sei que jeito que você está aqui nessa casa,
Às vezes você está carregando traumas e traumas de anos e anos, porque você nunca foi motivo de alguém. Você talvez não teve pais que algum dia se motivaram para você, relacionamentos que não foram motivação para você, mas existe isso, é claro aqui. Boaz está o quê? Tem um motivo, mas esse aqui não tem motivo. Esse aqui não está nem ligando para Noemi, esse aqui não está nem ligando para Ruth, mas esse aqui está parando tudo por amor. Pode sentar, depois eu chamo você de novo. Pode deixar a cadeira aí mesmo. E agora, uma coisa me pega aqui, que o resgatador é o resgatador e a rejeição. Por que rejeição? Porque o resgatador, no texto, você vê que ele provoca a rejeição. Só que Ruth não está ali para se defender. É uma rejeição que é chamado de rejeição na sua ausência. Se uma rejeição que já presencial te causou tantos traumas, e aquelas que Deus não deixou você ver, você já parou para pensar que você já passou por rejeições que foram na sua ausência? Porque essa conversa aqui é na ausência. Porque você vê o resgatador, ele está interessado na terra, mas no 6, quando Boaz falou assim: ei, você vai resgatar as terras, mas você ao mesmo tempo, a Ruth vai junto. E nisso ele faz o que? Ele está dizendo: não quero mais saber. Eu não quero mais saber das terras. Por quê? Ele rejeitou Ruth. Teve uma rejeição aqui de Ruth. Só que eu estava falando aqui o que do Boaz. Boaz, ele representa o que? O amor. Só que o que me chama a atenção, que ele representa o amor, só que o outro representa a rejeição. Porque o amor dele estava naquilo que Noemi possuía, não na história de Noemi e de Ruth. E ao mesmo tempo aqui, eu estou olhando que a primeira pessoa que está na fila é aquele que não ama. O primeiro que está na fila é aquele que quer ter as coisas que você possui, mas não quer passar a cuidar de você. Mas ao mesmo tempo eu vejo que Ruth está na casa dela, está passando por uma rejeição na ausência. Mas ao mesmo tempo, sabe o que eu enxergo? E uma coisa que eu aprendi na vida, que primeiro você passa pela rejeição. A rejeição é algo que te causa dores, te causa uma baixa autoestima, que te causa tantas coisas doloridas dentro do seu espírito e do seu psicológico. Só que quando a rejeição ela passa, o Senhor tem me representado uma coisa aqui que Ele falou, que toda rejeição que você passa na sua vida, toda rejeição que é causada no seu psicológico, Deus está dizendo: após a rejeição vem o amor. Não, você não entendeu, eu vou te dizer de novo, eu vou desenhar aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Primeiro você passou pela rejeição, primeiro você passou pelas amarguras da vida, para depois, sabe o que? Em segundo lugar estava Boaz, que representa o amor. Você pode ter passado por toda a rejeição, mas Deus está dizendo aqui: eu sou o amor da sua vida. Eu sou o amor da sua vida. Ele está dizendo: você pode ter sido rejeitado pelos homens, mas deixa eu te dizer, ele pode ser o primeiro da fila. Mas Boaz está dizendo: eu vou revelar o coração dele. Porque primeiro Boaz faz isso, ele diz assim: ei, eu vou falar só das terras. Quando ele fala das terras, esse resgatador, ele está super feliz. Eu quero, ele diz. Mas quando o Boaz diz: vai levar Ruth, aí revela o coração. Aí revelou o coração. Vou te dizer uma coisa: quantas pessoas que se aproximaram de você, que você pensou, esse deve ser o amor, de amizade, como pessoa,
Essa é a pessoa que vai passar na minha vida e vai causar o amor. Aí você tem uma grande surpresa, porque foi revelado o caráter. Ele estava próximo, mas não amava. Aí vem Boaz dizendo o quê? Você pode passar pela rejeição, mas deixa eu te dizer, todos nós fomos rejeitados no trabalho, na escola, relacionamento, tanta coisa. E hoje, sabe o que aconteceu? Nós paramos em Jesus. Todos nós paramos no amor da nossa vida, que se chama Jesus. Todos nós fomos rejeitados em alguma área da nossa vida, mas quando chega em Jesus, não tem como você sentir a rejeição. Você se sente o quê? Aproximação. Teve gente que ficou próximo de você, mas ficou próximo por quê? Ficou próximo por quê? Por aquilo que você tinha, por aquilo que você carregava, por aquilo que você conduzia, mas amor nunca teve. Porque Boaz está dizendo, eu sou o segundo, mas ao mesmo tempo eu cuidava. Ele estava dizendo, eu cuidava de Ruth, eu cuidava de Noemi. Eu tenho uma história. Eu fui no bairro Pacaembu uma vez arrecadar alimentos na igreja que a gente pastoreava ali no São Cosme ali, a casa dos filhos. Num sábado eu deixei os bilhetinhos. Vamos estar passando sábado que vem aí. E cara, eu comecei a vir lá de cima, no primeiro quarteirão, empolgado, batia palma. Toda casa que eu batia palma, as pessoas vinham e falavam assim, tá aqui, tá aqui. Alguns nem atendi, já via pela câmera, falava, lá o Satanás lá, vem. Quê? Aí, até aí estava de boa. Aí eu estava indo e tudo dando certo. Eu falei, nossa. Gente, se tem uma coisa que desanima você, é a tal da rejeição. Por quê? Eu estou vindo, empolgado, e colocava sacola de alimentos, não sei o quê. Aí eu parei numa casa, bati palma. Aí, até hoje eu gravei a feição desse ser. Eu sei até quantos cabelos tem na sobrancelha daquele homem, o corte de cabelo dele, a roupa que ele estava, tanto ranço que eu peguei naquele dia. Por quê? Aí eu bato palma, ele vem sorridente. Aí eu falei, eu sei, ele falou. E era um cara bem de vida ali dentro. Porque você olhava, porque eu bato o olho assim, eu olhei na garagem, o carro, já olhei um monte de coisa, eu olhei os móveis da casa dele, eu olhei tudo, filho, dá para ver, tá de porta aberta. Eu falei, daí vai sair, eu falei. Aí esse homem falou assim, eu falei, tá, eu sei que você deixou aqui. Ele falou, deixa seco. Aí eu falei, então, tal, não, porque o projeto, ele falou, não. Eu catei, gente, dali já me desestabilizou, porque agora a minha cabeça é o quê? Que todo mundo que eu vou bater palma é igual esse incompetente desse homem. Já pensei, porque toda palma agora que eu bater, eu tocar o interfone, vai sair um demônio igual esse homem aqui. Só que antes disso, tinha passado por 10 que tinha falado sim, mas uma rejeição vale mais do que 10 sim. Olha para você ver o que aconteceu. Eu já fiquei desestabilizado, eu já começava a olhar para casa, eu começava a observar a feição da pessoa, e tinha lugares que eu já passava, aí eu olhei uma casa, uma senhora com uma cara de mal assim, eu falei, rapaz, isso aí deve ser o diabo purinho, falei. E a casa dela, né, eu olhei, julgando aqui, estou dizendo aqui de coração, eu olhei e falei, essa situação já não está boa, essa mulher aí é mais fácil, acho que ela vai pedir para mim, eu falei, o que eu já estou carregando. E eu passei, não bati palma na casa dela, e essa mulher me observando. Aí eu estou na casa do lado, olhei já desestabilizado, aí ela sai com uma sacola de coisas de mercado, dizendo, ei, eu já deixei separado aqui. Foi você que deixou? Eu falei, foi.
Eu catei aquela sacola e fui para dentro do carro. Aquilo me quebrou. Aí eu escrevi isso aqui. Muitas vezes experimentamos a rejeição primeiro e paramos nela. Mas depois entra o amor de Deus. Eu falei aqui, não foi? O que tem a ver essa história que eu contei aqui? Nunca pare pela primeira rejeição que você passou, achando que o mundo acabou para você. A primeira rejeição que passa na sua vida, você quer parar. A primeira rejeição que passa na vida amorosa, você quer parar. A primeira rejeição que você tem no trabalho, você quer parar. A primeira rejeição que você tem dentro da igreja, você quer parar. Enquanto tem um rejeitando, meu filho, vai ter 10 apoiando o seu propósito. Enquanto tem um rejeitando, tem 10 apoiando o seu propósito. Eu aprendi isso. Enquanto um me rejeitava, 10 estava dizendo: eu estou com você nesse projeto. Eu passava, toma aqui a sacola, e eu enchi. Mas um só me rejeitou aquele dia, mas me desestabilizou na hora. Mas eu aprendi que uma rejeição passa pela sua vida, mas vai ter 10, 20, 30 pessoas te apoiando, acreditando no seu chamado, acreditando no seu propósito. Pastor, mas eu tenho 10, mas não interessa, se tiver um querendo te ouvir. Aí o homem está rejeitando Ruth. Não, aí eu já não quero. Eu fico imaginando se ela estivesse do lado. O que isso iria causar nela? Ao mesmo tempo que ela teve uma rejeição ali, tem alguém dizendo: eu a amo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai parar nessa rejeição que você passou? Você já se desativou, você pegou, colocou até modo off, dizendo: nunca mais acredito em ninguém. Nunca mais acredito. Aí essa rejeição te para. Por muito tempo, tem gente que está até enferrujado. Nunca mais acredito no ser humano. Nunca mais acredito na igreja. Nunca mais acredito na Bíblia. Rapaz, nunca mais acredito, nunca mais, porque um me rejeitou. Aí esse Satanás que apareceu na tua vida, que rejeitou você, aí você está com essa marca dentro de você e vai parar nele. Deixa eu te dizer uma coisa. Ali tinha um resgatador, era 2 resgatadores, mas um rejeitava, mas o outro apoiava. Aprenda uma coisa: enquanto tem alguém te rejeitando, vai ter mais gente te apoiando. Então se mova por aqueles que estão apoiando a sua vida. Tem gente: pastor, mas era muito próximo. Esse resgatador também, ele era próximo. Quantas sociedades que eu não conheci também, eram pessoas próximas. Aí acontecia o quê? Um roubava o outro, aí nunca mais ninguém queria se juntar com ninguém, porque foi roubado uma vez, achou que todo lugar ia ser roubado. Não deu certo no relacionamento um dia, acha que nunca mais vai ter relacionamento que dá certo. Acha que porque o pai e a mãe abandonou, acha que Deus vai fazer a mesma coisa. Deixa eu te dizer, quando é usada essa figura, pode o pai e a mãe te abandonar, mas eu, Senhor teu Deus, não vou ser abandonado. Ele não está dizendo que pai e mãe é ruim. Ele está dizendo o quê? Se as 2 maiores figuras da sua vida te decepcionar, eu estou com você. Você imagina, se ele usa 2 figuras dessa, imagina quem não é o seu pai e sua mãe, o que vai fazer com a sua vida? Você já imaginou aqueles seus amigos de escola, seus amigos de serviço? Aí você está ferido porque alguém falou mal de você lá no serviço lá. Rapaz, continua fazendo. Não vai parar nessa rejeição não. Porque quanto mais você ouve não das pessoas, mas você vai ouvir mais o sim de Deus. Esse é o nosso problema. Ruth está vivendo o quê? Uma rejeição na ausência. 1 Samuel 16, fazendo favor. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Olha esse daqui. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um. Mas por que ele não trouxe esse? Olha aqui. Jessé respondeu: ainda falta um.
o mais moço, o mais novo, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse o que a Jessé? Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Ele fez que todos os filhos passassem diante de Samuel. Tem um dos filhos aqui que Samuel, até Samuel que é profeta de Deus, ele se enganou. Quando passou ele falou assim: o negócio é o seguinte, eu tenho certeza que é esse, eu tenho certeza que o cara é esse. Por quê? Ele falou, o cara é forte, bonito. Por quê? Ele estava se espelhando no rei no rei atual, que era Saul. Por isso que Deus fala assim, eu não olho como o homem vê. Por isso que Deus fala isso, eu não olho como o homem vê. Porque ele achou que Deus iria levantar um rei nas características do rei atual. Mas Deus estava dizendo, o rei que eu estou levantando não é pela estatura, mas sim pelo coração. Eu não sei que jeito que você está se sentindo perante Deus hoje, mas se você acha que Deus ele vai olhar porque você é bonito, ou porque você tem uma estatura boa financeira, ou porque você parece com um reino atual, Deus está dizendo negativo para você. Porque eu não olho como vocês olham, eu olho o coração. É pelo coração que você ganha Cristo, é pelo coração que você entra no ambiente. Quantas pessoas passaram na sua vida? Quantas disseram, quando você precisar de mim é só chamar. Aí a hora que você precisa, faz o quê? Elas não vêm. Quando você precisa, pastor, mas é próximo. A pessoa falou, quando precisar é só... Você viu essa frase já? Todo mundo sabe. Quando você precisar é só chamar. Aí, passa um tempo, você liga, ô fulano, estou precisando. Ô fulano, não vai dar. Quantas pessoas passaram pela sua vida que falaram, vou te ajudar, mas chega no final não ajuda nada. Aí isso vai fazer você um homem ou uma mulher má, porque um não te ajudou, porque um não se... Segue o fluxo, segue, como diz os manos. Vou acabar aqui, vou terminar. Todo mundo fala, não vai acabar, esse pastor não vai, eu tenho certeza. Quando ele fala isso, João 10:7, para mim, fazendo um favor. João capítulo 10, versículo 7. Deixa eu dizer uma coisa antes de... Porque muitos estão próximos, mas ao mesmo tempo desejam estar longe de você. Dói isso aí, não é? Pastor, mas está próximo. Aí dentro dele está dizendo, eu queria ficar longe disso aqui. Por quê? Esse resgatador ele está próximo, mas ao mesmo tempo ele quer estar longe. Olha aqui, João 10:7. 10:7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhe digo, que eu sou a porta das ovelhas. Ele diz o quê? Eu sou a porta. Por que eu comecei falando de porta aqui? Porque representa João 10:7. Jesus dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Eu estou no portão, eu estou na porta, mas eu tenho um motivo. Qual que é o motivo? É possuir a terra dos outros? Não vai acontecer nada. Mas se for para cuidar de Ruth, vai acontecer muita coisa. Porque eu tenho um motivo. Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, eu tenho um motivo. Qual que é o motivo? Ganhar almas. Mas pastor, está difícil, tá. Mas eu tenho um motivo. Eu olho para minha casa e eu olho para ela, para os meus filhos agora. Eu tenho a Ana, tenho o João chegando, eu olho para a Nayara. E eu digo, acordo cedo, eu tenho um motivo. Deixa eu dizer uma coisa. Cada um de vocês aqui deve estar se dizendo, pastor, eu tenho um motivo. Eu tenho meu filho ou a minha filha em casa, eu acordo cedo para trabalhar. Eu tento vencer o meu psicológico para que eu encontre com os meus filhos
e eles estejam bem. Nós saímos porque nós temos um motivo. Eu tenho um motivo. Eu pego, começo a trabalhar logo cedo, porque eu tenho um motivo. Eu tenho um motivo de tocar na vida dos meus filhos, na minha família, em pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. Mas a Bíblia diz aqui que ninguém se assenta enquanto Davi não passar pela porta de acesso. Enquanto ele não passar pela porta, ninguém começa nem a almoçar aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa porta de acesso que eu estou querendo dizer aqui se chama Jesus. Como que você está passando por ela? Você está fazendo igual Boaz. Eu vou sentar, porque eu tenho um tempo para ficar perto da porta. Quantas pessoas estão olhando para Jesus, passando e saindo, passando e saindo, entra e sai e não vira nada. Por quê? Porque é tempo de sentar, é tempo de parar tudo, para umas horinhas e pega o livro, a Bíblia, e começa a ficar do lado dessa porta. Tenha tempo, tenha paciência nesse ambiente. Essa é a porta, essa administração que o Senhor está dizendo. Eu tenho um motivo. Muitas pessoas passam pelo portão, mas nem todas fazem parte da sua história. Quantas pessoas passavam por Jesus, mas não faziam parte da história dele? Quantos cultos nós vamos frequentar na igreja brasileira, mas não vamos fazer parte da história do livro? Porque para alguns o portão é um lugar de comércio, para outros é uma oportunidade de mudança. Eu não sei que jeito que você veio aqui, você está enxergando a porta chamada Jesus. Ou ele como um comércio, ou ele como uma oportunidade de mudança de vida. Eu vou dizer uma coisa: todo ano que se passa eu mudo a minha vida. Todo ano você pode ser o maior teólogo, você pode entender da Bíblia de começo ao final, mas se você não entender que você precisa passar por uma mudança a todo momento, você não entendeu o Evangelho. Quando um está em primeiro, o outro estava em segundo. Quando a minha cabeça às vezes viaja. Eu estou lá, o resgatador é o primeiro. Na hora, sabe o que me vem em mente? Rubinho e Schumacher. Quem conhece Rubinho e Schumacher, piloto de Fórmula 1? Quem aqui? Todos os irmãos, a maioria, né? Mas está velho. Mas o que aconteceu aqui? Essa corrida, vou explicar para quem não conhece. Essa corrida, sempre o Schumacher, ele levava em primeiro. Só que esse dia, o Rubinho Barrichello, ele está em primeiro. E quem está em segundo é o Schumacher. Eu comecei a ver a história de Davi, comecei a ver a história desses dois, veio na hora. Rubinho e Schumacher. Eu falei, meu Deus, o que tem a ver com isso? Mas na hora, Rubinho, eu lembro do Galvão Bueno querendo narrar uma situação, dizendo assim: ei, eu vou narrar. Ele dizia assim: hoje sim, ele falava. Por que ele está falando hoje sim? Porque aquele dia o Rubinho nunca tinha levado nada. Só que em segundo está quem? Está vindo o Schumacher. E todo mundo, o Galvão Bueno já está gritando: hoje sim, hoje não. Hoje não. É verdade, é invertido. Verdade. Hoje não. Tem que cortar isso aqui lá depois, vai dar trabalho. Hoje não. Ele falava, hoje não, ele está dizendo, o Schumacher não vai ganhar. Hoje é o Rubinho que vai passar. De repente, sabe o que acontece? Vem lá da cabine um telefonema. Não era nem a cobrar. Tirilim, mesmo jeito, meu filho. Quando já perde, alô. Rubinho diz, alô. Eu não atendi, eu fazia de surdo naquela hora. Mas o que acontece? Veio uma mensagem lá dentro da cabine: desacelera. Desacelera. Por quê?
o Schumacher vai acelerar e vai ter que passar. E eu fiquei imaginando Davi. Os irmãos passou tudo na frente. Eu fico imaginando o cara já assim com a bandeirinha, dizendo: ei, Samuel também. Samuel falou: é esse que vai ganhar. Ele é o Galvão Bueno, que vem aqui agora. Ele é o Galvão Bueno. Hoje não, ele está dizendo: esse é o cara que vai ganhar. Esse é o cara que vai ser o rei. Mas de repente vem uma voz de comando lá na cabine: Rubim, desacelera. Eu falei: gente do céu. Ele diz o quê? Desacelera, Rubim, porque o Schumacher vai ter que passar. Aí eu escrevi na Bíblia da Fórmula 1, olha as ideias, eu escrevo isso aqui, ó, não chama de louco não. Na Bíblia da Fórmula 1 diz: desacelera, resgatador, porque um homem de Deus e acolhedor, que ama Ruth, que ama Noemi, que ama o reinado que eu vou colocar nas mãos de Davi, ele vai passar. Desacelera os irmãos de Davi agora, ele estava dizendo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você deve estar com o mesmo pensamento, pastor, mas tem gente na minha frente. Tem gente que acelerou, que passou rasgando. Aí Deus está dizendo: ei, calma. Eu estou desacelerando os irmãos de Davi, porque Davi está chegando. O que Samuel diz aí? Peraí, ninguém se assenta enquanto Davi não passar, enquanto Davi não acelerar, porque Davi está chegando, e vocês vão ter que parar, vocês vão ter que ser desacelerados, porque ninguém, você pode ser o último, mas Deus está dizendo: ninguém toca naquilo que eu deixei para você, ninguém toca. Você pode ser o último da fila, mas Deus está dizendo: vai ter que esperar, porque ninguém se assenta enquanto Davi não passar pela porta de acesso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você está pensando: pastor, a minha empresa vai falir, mas a dos fulanos que não serve a Deus está lá em cima, estão bombando, está arrebentando. Aí Deus está dizendo: ei, esse é um tempo de homens empresários de coração, homens e mulheres de coração. Deus está dizendo: homens e mulheres de coração vão ter que acelerar nesses dias. Homens e mulheres de coração vão passar. Boaz é o resgatador, mas aquele outro também era o resgatador. Mas pessoas sem propósito terão que soltar que não lhes pertence. Quando ele diz assim: a terra é minha, ele diz: agora tem que soltar. Ele solta. Porque não adianta ser o primeiro se você não entende a história do seu próximo. Aí depois, sabe o que acontece? O coração desse homem foi revelado, dizendo: ele não estava interessado em nada, em resgatar ninguém. Mas depois vem o que? Boaz dizendo: eu compro, eu vou comprar. Agora eu estou encerrando de verdade, irmãos. Eu vou comprar. Coisas ele comprou, mas quando chega, ele vai falar de Ruth, ele fala assim: com ela eu vou me casar. Coisas eu vou comprar, mas com Ruth eu vou me casar. Porque o resgatador, o outro, está achando que é brinde, está achando que faz parte daquilo que ele vai pagar. Mas relacionamento você não compra. E Boaz entendeu isso. Ele está dizendo: as terras, as coisas eu compro, mas com Ruth eu me caso. Porque não é sobre dinheiro o casamento, não é sobre dinheiro o relacionamento, porque isso é uma coisa que você não vai comprar, não tem como. Aí a Bíblia diz: sabe o que acontece? Depois desse tratado tudo ali,
A Bíblia diz aqui que esse resgatador da Shopee aqui, ele arranca as sandálias, ele entrega para Boaz. Por que ele entrega as sandálias? Porque naquela época, quando era tirada as sandálias, é como se estivesse selando um acordo. Já imaginou isso? Aí ele estava dizendo assim, ó, eu não vou ficar com Ruth, nem com nada de Elimeleque, tome as minhas sandálias. Só que não é só isso. O cara praticamente era como se ganhasse um apelido depois. A casa dele era conhecida como a casa do descalçado, porque ele não assumiu um compromisso que era para ele ter assumido. Aí todo mundo que passava olhava para a casa dele e dizia, é a casa daquele descalçado. Então ficava uma marca. Você já imaginou isso? Que negócio doido. Tira a sandália, ele leva. Agora coloca lá Ruth capítulo 4, o versículo 11. Nós vamos ler o 11 e o 12, para vocês entenderem o negócio. Depois que é selado tudo, olha aqui. Olha que interessante isso aqui. Todo o povo que estava no portão, e os anciãos disseram, somos testemunhas. Ele está dizendo, nós somos testemunhas. E disseram a Boaz, olha que interessante, que o Senhor faça esta mulher. Até as testemunhas estão impressionadas, não é nem com as terras, mas sim com a mulher. Que o Senhor faça esta mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efratá, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Ao 12. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Eles estão dizendo que Deus abençoe a Ruth. Eles em nenhum momento estão dizendo que Deus abençoe as terras que você conquistou. Eles estão comoventes com aquilo que ele estava dizendo. Ei, as terras eu vou comprar, mas com Ruth eu vou casar. É um relacionamento verdadeiro. Eu não sei se você não acredita mais em relacionamento verdadeiro. Eu não sei que jeito você está aqui, se você está acreditando ou não. Mas eles declaram para ele, a cidade inteira ali está dizendo, ei, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua família. Estava dizendo sobre lar. Aí no 4:16, ele já teve um filho, já teve. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Olha que interessante. Vai para o 17, fazendo favor, João. As vizinhas lhe deram um nome dizendo, nasceu um filho para Noemi. Olha a alegria, gente. Que saudade de uma igreja desse jeito aqui. Eu não estou falando daqui não. Eu estou falando do Brasil. Gente que se alegra com suas conquistas. Gente que chora no dia mal com você. Gente que se entristece também no dia que você está triste. Pessoas que se alegram no dia que você está alegre. Pessoas que festejam quando você... Gente, olha aqui. As vizinhas lhe deram um nome dizendo, nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. 18. Estas são as gerações de Pérez. Não, só volta ali, 17, fazendo favor de novo. Olha aqui, gente. Dificilmente hoje você vai ver isso aqui. Dificilmente você pode ir em qualquer lugar da face da terra. Você pode olhar para os seus, olha para os seus vizinhos. Antigamente, pega isso, antigamente não tinha esse negócio de portão, as casas era só uma cerca, arame farpado em volta. Todo mundo conhecia o outro. Quando faltava um açúcar, o cara já chegava com açúcar, com a xícara de açúcar, só com a xícara, e falava, ô, você não me arruma um açúcar? Ô, fulana, acabou meu arroz. A vizinhança se ajudava. Hoje, observa, é portão de tijolo em volta. O portão não é nem mais aquele
que é aberto assim, que todo mundo vê. A pessoa mandou um portão fechado. Aí inventaram o que depois? O portão eletrônico. Desce, sobe. O vizinho já vai apertando lá da esquina assim, ó. Ele já vai apertando. O mundo de hoje, ninguém quer mais contato com ninguém. Ninguém quer se alegrar com mais ninguém. A única esperança que nós temos hoje é a igreja. Mas a igreja está do mesmo jeito. Fez tijolos, portão eletrônico, aperta com medo de alguém pedir ajuda. Já vai apertando desde a outra esquina. Já entra, pã, e nem olha para trás com medo ainda do fulano aparecer, bater no portão. A nossa geração não é mais essa aqui não. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Nós lemos no capítulo anterior aqui o quê? Que o povo da cidade, os anciãos e o povo da cidade, que a sua família seja abençoada. Aonde que você escuta isso? Alguém olhando para você, dizendo que a sua família seja abençoada. Cadê os vizinhos? Cadê a igreja que para você e diz assim, pelo menos, como é que você está? Porque esse resgatador, ele escuta todas as informações. Ele escuta todas as informações. Mas em nenhum momento você vê ele falando assim: e Noemi, como que ela está? Como que Noemi está? Ela está bem? Em nenhum momento. Ele está preocupado com as terras. Ele está preocupado com as terras. Ele está mais preocupado com o que ela possui do que com a vida que ela está vivendo. Mas Boaz é o inverso. Boaz não está nem aí para as terras que ela tem, por aquilo que ela adquiriu. Não, ele está preocupado com Noemi e Ruth. E que saudade de uma igreja desse nível. Que saudade que eu tenho de ver uma cidade assim, que pergunta como você está. Por que todo culto eu pergunto para a igreja: como vocês estão? Não é à toa que eu pergunto isso, porque eu estou te perguntando. Eu não quero saber o que você tem, eu quero saber se você está bem ou você não está. E o problema é que nós não abrimos mais o nosso coração, porque não temos mais uma vizinhança como essa, não temos mais uma igreja como essa, não temos mais pastores como estes, não temos mais uma liderança como essa, não temos mais pessoas que amam como a vizinhança, como uma cidade amava. Porque estão todo mundo preocupado com as terras de Elimeleque. Pessoas interessadas naquilo que você possui, não naquilo que você precisa. Porque se você precisa, você subtrai. E se você subtrai de alguém, a pessoa não quer viver isso. O evangelho ninguém mais quer perder. Dizendo, você precisa perder para ganhar. Ninguém está dizendo, eu não quero perder, deixa eu só ganhar. Esse não é o evangelho de Cristo. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Noemi vai cuidar porque um dia ela foi cuidada. Ela foi cuidada por Ruth. E depois sabe o que acontece? Ela está dizendo, a Bíblia diz aqui, e ela cuidou do menino. Ela está com o menino no colo e está dizendo, e ela cuidou. Eu acredito nisso. Ela está dizendo, agora eu tenho um motivo. Até hoje eu precisei ser curada para curar outros. Até hoje eu precisei passar por dores para entender as dores dos outros. Não adianta ficar sofrendo pelas dores e nunca entender que a hora que você for curado é para você restaurar outros, é para você cuidar de outros. Hoje é o último capítulo do livro de Ruth. E eu encerro aqui dizendo, eu fico imaginando o Boaz chegando com a sandália nas mãos. Ele está vindo com a sandália. Eu encerro aqui agora. Eu imaginando ele com a sandália nas mãos. Só que Ruth não conhece nem um pouco ali da cultura, né? Eu fico imaginando a Noemi dizendo,
Eu vou traduzir o que isso significa. É igual aqueles vídeos legendados, aqueles pregadores que estão em inglês dizendo assim, ó, não é inglês, gente, tá? Aí o outro, ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus. Eu falo assim, meu sonho é um dia falar em inglês e alguém traduzindo. Eu falo, meu Jesus amado, rapaz, que doideira, eu fico pensando. Mas aqui, o que tem a ver isso, pastor? Ela está dizendo. Sabe o que significa isso, Ruth? Sabe o que significa isso, igreja Boaz, chegando com a sandália? Ela está dizendo, tem uma boa e uma má notícia. Qual é a má notícia? A má é que o cara das sandálias te rejeitou. Mas a boa é que o cara que está carregando as sandálias vai se casar com você. Aquele que te rejeitou, é isso que eu disse aquela no começo. Você passou pela rejeição na sua ausência, Ruth. Mas isso representa, sabe o que? O amor. A rejeição passa pelo amor. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés. Você que pode. Eu vou colocar um louvor ali, acho que tem 3 minutos ele, 3 ou 4. E eu queria deixar você refletir por um momento. Nunca pare de lutar. Ruth não parou de lutar. Dentro da casa dela, ela lutava. Ela ia para os celeiros, ela ia para a colheita, ela dizendo, estou lutando. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é